Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, fazendo um overview, fazendo um resumo sobre o que foi apresentado no Investor Day pela Taesa, para as pessoas que são interessadas na companhia, que já possuem ações da companhia, e onde você pode verificar quais as tendências da companhia de investimento em termos de proventos e o direcionamento que a companhia vai dar para os seus negócios. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, seu dislike, faça o seu comentário, faça a sua pergunta para que nós possamos direcionar o conteúdo do canal e aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo você tenha postado no canal. Então vamos fazer uma passagem pelo que foi apresentado no Investor Day, com alguns detalhes que talvez a gente possa comentar e tirar algumas conclusões a respeito da companhia. Quem está fazendo a apresentação aqui é o CEO da companhia, nesta abertura do evento. E ser uma empresa de grande impacto positivo na sociedade. Como todos vocês já viram, o nosso Conselho de Administração aprovou a distribuição de proventos no valor de 523 milhões que serão pagos no dia 29 desse mês. Com isso, fechamos o ano de 2001 com pagamento total de 1,6 bilhão, o equivalente a R$ 1,5 por ação ou R$ 4,5 por unit, o que representa um valor de 40% maior que o valor pago no ano passado. Importante salientar aqui, nesses 40% sobre o valor pago no ano passado, que houve essa incidência do IGPM. Pode ser que esses valores não sejam recorrentes à medida que o IGPM vai encontrando a sua curva de estabilização, e há quem fale sobre essa questão da evolução da inflação durante o evento. Então, para que aquele investidor não se frustre logo ali adiante, é importante saber que esse impacto do IGPM é um evento não recorrente. Já tinha sido um ano muito bom. Isso comprova o firme propósito de remunerar adequadamente o nosso acionista, baseado na nossa capacidade financeira e o nosso compromisso de prestar um serviço de excelência. Obrigado novamente pela participação e espero que aproveite esse evento. Lembrando o seguinte, esse evento está sendo transmitido ao vivo. Bom dia e bem-vindo, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Sou o Eric Breyer, CFO da Taesa. Espero que vocês gostem do que preparamos para vocês aqui hoje. Muita coisa legal vem por aí. Na hora de se cadastrar para o evento, vocês responderam a duas perguntas. A primeira foi, como você definiria a Taesa? E esse é o resultado. Vamos olhar. Essa figura aqui é muito legal. Quanto mais a palavra é citada na resposta, maior ela fica, né? E podemos ver aqui muitas palavras intensas e positivas sobre a Taesa, com destaque para excelente, melhor, dividendos, sólida, boa, entre outras palavras. Vou dar uma fixada aqui só para que você acompanhe essas palavras. Na verdade, aquelas que têm o maior destaque são aquelas palavras que são mais mencionadas durante a pesquisa. Então, ali você pode ver que dividendos é uma das que se salienta, né? Sólida, excelente, boa e melhor são o que mais destacam perante as pessoas que participaram do evento e que preencheram essa pesquisa. Depois, logo em seguida, vem crescimento, ótima, pagadora, excelência, resultado, enfim. Palavras como inovadora, futuro, pagadora, excelência, referência, valor. Muito legal. Impressionante como estamos todos na mesma página aqui. A segunda pergunta foi, qual tema você gostaria que o Investor Day atendesse? E o resultado foi, na tela, dividendos. De novo, dividendos, hein? Estamos juntos. Dividendo, estamos juntos. Projeto, futuro, investimento, estratégia, oportunidade, sustentabilidade, ESG, crescimento. De novo, gente, super sintonizado com vocês. É isso mesmo que a gente preparou para ver hoje aqui no Taesa Investor Day. Vai ser um evento todo ao vivo, com uso intensivo de tecnologias digitais para a gente fazer a conexão e a aproximação via redes sociais de uma forma máxima. Vou chamar aqui o Fábio, depois o Luiz, depois o Marco, nossos diretores responsáveis por fazer essa máquina incrível chamada Taesa rodar tão bem. Eles vão falar como é a cadeia de valor da Taesa. Obrigado a todos e tenham um ótimo evento. Fábio, por favor. Obrigado, Eric. Bom dia, pessoal. Sou o Fábio Fernandes, diretor de negócios e gestão de participações.
Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que é um enorme prazer participar com todos vocês no nosso Taesa Investor Day. Estamos num evento ao vivo, com a presença de tantas pessoas que já conhecem a Taesa e querem conhecer ainda mais. Vocês vão conhecer nossos drivers e ver como essa cadeia trabalha visando a geração de valor para os nossos acionistas. Então, olhando a nossa cadeia de valor, podemos ver que a primeira decisão a se tornar é a de investir na expansão do nosso negócio. Dentro desse contexto, a Taesa tem 3 avenidas de crescimento: leilão, reforços e M&A. A primeira via de crescimento ocorre através de processos abertos e competitivos, conhecidos como leilões de transmissão da ANEEL, onde são leiloadas novas concessões aos diversos agentes interessados em participar desse segmento de mercado. A ANEEL determina quais linhas serão leiloadas e o vencedor será quem oferecer a menor receita anual permitida, a famosa RAP, para construir, operar e fazer a manutenção do ativo. Já os reforços, nossa outra via de crescimento, são investimentos de ampliação ou de aumento de capacidade das linhas e das subestações existentes. São investimentos determinados pela ANEEL para serem realizados pelo detentor da concessão, que, em contrapartida, receberá uma receita anual adicional. Workshop desmistificando a regulação na transmissão, que ocorrerá ao longo durante o nosso evento. Então observe que para fazer o crescimento da companhia existem 3 pontos aqui interessantes. Os leilões que estão aqui em cima, os reforços que foram explicados agora há pouco. O leilão até a companhia deve participar de um em dezembro agora. Em breve a gente pode ter o resultado. E a outra é o M&A, que vai ser explicado logo a seguir. O M&A são aqueles compartilhamentos ou fusões que existem com outras empresas do mesmo segmento. Nesse caso, alguns outros agentes ganharam o leilão e nós adquirimos o ativo construído ou em construção. E é nessa parte da cadeia de valor que trabalhamos toda a nossa estratégia de crescimento e elaboramos um detalhado trabalho de prospecção e precificação dos ativos targets. E fazemos isso sempre pautados nos nossos pilares estratégicos de crescimento sustentável, disciplina financeira, excelência operacional e a geração de valor para os nossos acionistas. Agora, deixo para o Luiz apresentar para vocês como nós aplicamos esses pilares estratégicos. Sou Luiz Alves, diretor de implantação. É muito bom estar aqui para falar da Taesa, para garantir menores custos operacionais e menores parcelas variáveis. Parcela variável é a penalidade através da redução de receita que sofremos por indisponibilidade dos ativos de transmissão. Por isso que temos que ter ativos de boa qualidade, como os da Taesa é tão importante. Nós adquirimos e construímos para operar e manter até o final do contrato de concessão. E aí entra uma outra etapa, que é a implantação dos empreendimentos que ganhamos nos leilões. Essa fase aqui é tão importante quanto o lance realizado no leilão, porque é aqui que temos que colocar de pé um ativo de transmissão de centenas de milhões de reais ou mesmo alguns bilhões de reais, dentro do prazo e das especificações exigidas pelo regulador. É uma etapa complexa e com participação de muitas áreas da empresa e diversos parceiros e fornecedores. Para quem já construiu uma casa e conhece as dificuldades, imagine de um empreendimento dessa magnitude. Precisamos integrar a nova concessão na linha de montagem de ativos da Taesa, colocar no padrão de qualidade de operação e manutenção e deixar rodando dentro dessa grande máquina de transmissão de energia que é a Taesa. Agora o Marco vai falar das outras fases da nossa cadeia de valor. Bom dia a todos. Sou o Marco Faria, diretor técnico da Taesa, e estamos aqui para proporcionar uma manhã muito produtiva para vocês. Bom, uma vez esses ativos são adquiridos em leilão e M&A, a operação e a manutenção passa a ser a responsabilidade da Taesa. Operar e manter funcionando corretamente e ininterruptamente toda essa complexa rede de ativos de transmissão é o que nós chamamos de garantir a eficiência operacional, cumprindo os procedimentos de rede, a legislação, a segurança da nossa equipe e de terceiros, a gestão adequada dos custos e o retorno aos nossos acionistas. Essa é a nossa missão. A verdade é, a Taesa não pode parar um segundo. Cada segundo que um ativo para,
pode comprometer a entrega de energia para todo o país. Prestamos um serviço público essencial para os brasileiros e sabemos da nossa responsabilidade. Por isso, trabalhamos com uma equipe extremamente competente. Capacitamos e treinamos muito nossos colaboradores para alcançar a nossa missão. Buscamos a melhoria contínua através da inovação, tecnologia e digitalização das atividades e processos de engenharia. Assim, trabalhamos com excelência na transmissão quando associamos aos nossos valores a cultura da segurança 100%. Então, segundo essa apresentação, a Taesa ela se divide em 3 partes aqui. A parte de aquisição, ou aqueles reforços, né, como foi explicado. O M&A, que são as fusões ou aquelas junções para fins de produção. A parte onde existe a construção, propriamente dita, que é quando, depois de um leilão ou até num M&A, se evita esforços para que haja a construção daquela estrutura toda de transmissão. E, por fim, a manutenção, que está aqui nessa parte laranja, fazendo a composição. Então, agora, quando você ingressa na companhia, você já sabe desde o início até o fim como é que ela funciona, aqui, claro, em partes detalhadas, e até o mais importante que eu vou trazer para vocês aqui, que é o seguinte, que me pareceu, pelo menos, assim, muito interessante do ponto de vista de como a companhia ingressa no leilão, né? Como é que ela ingressa na parte que forma a regulação para aquisição de novos ativos. Nesse momento, né, foi aberto, dentro da apresentação do Investor Day, o ingresso às salas dos workshops que ficavam nesse totemzinho aqui. Então, foram abertas 3 salas, elas foram uma sequência de 3 lances de 3 salas. Então, tinham 9 salas, e dessas 9, em cada sequência de 3, eu podia escolher uma. Então eu escolhi aquela que eu entendi que seria mais interessante justamente para você que assiste o canal. Assim, nas opções que foram mostradas, eu escolhi a primeira, que fala sobre a questão de ingressos em leilão, e as demais que falam sobre a estrutura da Taesa como um todo, que eram as salas possíveis. Depois foi disponibilizado uma biblioteca onde você pode ver as demais salas. Então tem outras 6 salas que você pode acompanhar e assistir conforme o seu interesse. De uma atividade que deveria ser exercida pelo Estado, ou seja, pelo poder público, para um terceiro. O poder público transfere para um terceiro através de uma delegação, né, mediante uma justa remuneração e por um prazo determinado, a responsabilidade do exercício de uma atividade que deveria ser exercida por ele próprio. Qual é o prazo dessas concessões? Então, no caso das transmissoras, o prazo, de acordo com a legislação, é de 30 anos, podendo ser renovados por mais 30. Davi, entendi. E como é estabelecida essa remuneração? Então, no caso das transmissoras, a remuneração é estabelecida através de processos licitatórios, que são os leilões, né? Nesses leilões, as empresas interessadas na prestação de serviços, nas prestações de serviços, apresentam as suas ofertas, né? E vence a empresa que aceitar, ou seja, que se comprometer a prestar esse serviço pela menor remuneração. Davi, entendi. E quem paga essa remuneração? Então, essa remuneração é paga por um condomínio, que nada mais é do que um conjunto de usuários ligados à rede básica do sistema de transmissão. Um ponto importante é que a receita das transmissoras ela é garantida, porque ela não é remunerada através de demandas, tá? Mas sim através da disponibilização das instalações. Davi, entendi essa parte. E a regulação? O que é essa parte? O que é esse ponto? Então, a regulação nada mais é do que um conjunto de regras, um conjunto de normas que devem ser observadas pelas concessionárias para que seja mantido
o nível de operacionalização, de eficiência dessa concessão, que, como eu disse, na sua essência, deveria ser prestada pelo Estado, né? E, além disso, as transmissoras, elas devem observar todas essas regras, essas normas, né, para que elas se mantenham em conformidade, de acordo ali com todos os parâmetros estabelecidos pelas agências reguladoras. De forma geral, é isso que nós queríamos falar um pouquinho sobre essa parte introdutória da nossa estratégia regulatória. Agora eu vou passar a palavra para a Ana, para ela falar mais um pouquinho sobre esse tema. Ana, é com você. Obrigada, Davi. Bem, após esses conceitos muito bem colocados pelo Davi, a gente pensa como que podemos acolher essa regulação internamente na Taesa a ponto de continuamente aprimorarmos nosso negócio. Sabendo que a regulação vem ficando cada vez mais sofisticada, com seus procedimentos transparentes e exigentes, até mesmo como reflexo da evolução das tecnologias, a Taesa adota uma visão proativa com relação do regulador. Então, internamente, ela adota a estratégia de quê? De envolver os departamentos internos no estudo da regulação. Além disso, nós atuamos ativamente nos debates para o aprimoramento da regulação nas associações ligadas ao segmento de transmissão. Com isso, entendemos que a estratégia regulatória adotada pela Taesa, com o compartilhamento do conhecimento, nós contribuímos para decisões gerenciais mais inteligentes e, consequentemente, seguras regulatoriamente. E o que isso faz? Isso contribui para a manutenção da eficiência e da conformidade regulatória ao longo do contrato de concessão. Minimiza, por exemplo, os efeitos das ações fiscalizatórias da ANEEL, que cada vez estão mais com base em evidências, ou até mesmo contém descontos de parcelas variáveis à nossa receita. Assim, a estratégia regulatória que hoje a Taesa adota, ao afetar positivamente as decisões gerenciais, afeta o planejamento estratégico da Taesa e fomenta nosso negócio cada vez mais. Quanto ao tema estratégia regulatória, era essa visão geral que queríamos passar. Agora eu vou voltar a fala para o Davi, para ele começar a abordar nosso segundo tema, que são os leilões de transmissão. Então, assim, só para recapitular rapidamente, tudo começa com a regulação. Regulação é justamente o conjunto de normas, de regras, leis e decretos, portarias que vão dizer o seguinte: isto aqui, que era meu estado, eu deixo para que um terceiro possa fazer o fornecimento. A receita, ela vai entrar aqui no cor de laranja, que é justamente a partir de um leilão que é feito de uma concessão, que é por 30 anos, renováveis por mais 30. A partir daí vem a regulação. Depois de estruturado, aqui no caso nós estamos falando de uma transmissora, o processo de transmissão, existe um regulatório para isso, que justamente vai dizer várias coisas, entre elas qual é a receita máxima permitida e, por exemplo, vai também dizer o seguinte: como é que vai ser descontado no caso de não fazer o alcance dessa transmissão pelo o tempo contínuo que foi contratado. Então, essa é a chamada parcela variável. E, por fim, uma conjugação de vários esforços justamente para assegurar as conformidades de acordo com o regulatório. Davi, por favor. Obrigado, Ana. Em relação ao segundo tema, que trata dos leilões de transmissão, é importante nós reforçarmos o conceito, né, do que é um leilão de transmissão. De maneira bem direta, um leilão de transmissão nada mais é do que um procedimento administrativo pelo qual o poder concedente escolhe a proposta mais vantajosa para a coletividade. E qual é o objetivo? No nosso caso, o objetivo é a contratação de uma empresa para prestar o serviço público de transmissão. Além disso, essa empresa contratada, ela se compromete a construir, a operar, a manter todos os ativos. Davi, entendi. E como funciona esse procedimento na prática? Tudo começa na empresa de pesquisa energética,
que é a EPE. Ela é responsável por fazer o planejamento a médio e longo prazo. Depois disso, o processo vai para o Ministério de Minas e Energia, que é o MME. Ele é responsável por definir quando ocorrerão os leilões de forma geral. Após isso, o processo vai para a Agência Nacional de Energia Elétrica, que define todos os termos do leilão, realiza o cálculo da receita anual permitida e dos investimentos. Após essa etapa, o processo vai para uma consulta pública, onde a sociedade, os agentes, os investidores têm a oportunidade de conhecer e se manifestar a respeito daquilo que está sendo proposto. Depois disso, o processo vai para o Tribunal de Contas da União, que é o responsável também por analisar e também pode apresentar a sua manifestação acerca do processo licitatório. E, por fim, o processo volta para a ANEEL, que é a empresa vai lá, a agência, perdão, ela vai, publica o aviso de licitação e o edital. Davi, entendi. E depois dessa publicação, como é que funciona? Quem vence? Como dito lá na introdução, vence a empresa que se comprometer com a prestação de serviço pelo menor valor. Ou seja, a empresa que ofertar a menor receita anual permitida, a RAP, e atender a todos os pré-requisitos editalícios, vence a licitação. E após a divulgação do edital, o que acontece? Então, nesse momento, nós podemos dividir em 4 principais marcos, que é o momento de inscrição, quando as empresas manifestam a sua intenção em participar do certame, a sessão pública, que é quando as empresas comparecem presencialmente para que elas ofertem ali as suas propostas financeiras, o momento de habilitação, que é quando as empresas devem comprovar documentalmente a sua capacidade técnica, jurídica, financeira, enfim, trabalhista, entre outras, que ela tem condições de conduzir aquela concessão. E, por último, a assinatura do contrato de concessão. Um ponto bem importante. A Taesa, ela tem uma excelente expertise nos processos licitatórios. Diante até de um grande número de concorrentes nos leilões que estão sendo ofertados pela ANEEL, o que ocorre é que ela vem melhorando seus editais, de forma, por exemplo, a colocar coisas como essas duas que eu vou citar agora. Uma é a chamada restrição de venda de ativos, que fica mais ou menos aqui nesse tópico, onde o que acontece? Somente quem vence o leilão somente pode fazer venda de ativos depois que o ativo estiver em operação. E o segundo diz respeito ao deságio, porque quanto mais agressiva for a proposta, ou seja, quanto mais barato for a receita anual permitida, ofertada pela companhia, porque quem diz isso é quem está concorrendo, então maior tem que ser as garantias ofertadas por quem faz a proposta. Então são duas restrições justamente para excluir eventuais aventureiros do processo. Além disso, no horizonte da Taesa, ela tem a possibilidade de participação em 2 leilões. Um que ela já ingressou, que foi agora em fevereiro de 2021. Me desculpe que eu fiz a leitura errada. Tá? Na verdade é o seguinte, existem 2 disposições aqui. A primeira é a seguinte: como tem uma outorga de até 50 bilhões de reais para os próximos anos, justamente para esse setor de energia, uma delas, que é chamado Leilão 02-2021, que é de 2,9 bilhões, que acontece agora no mês de dezembro, conforme eu já tinha dito antes. E o segundo é o Leilão 01 de 2022, de 9,5 bilhões. Então, esses 2 leilões, tanto deste ano quanto do ano que vem, estão no horizonte da Taesa. Então, em relação aos leilões, é isso que nós queríamos falar um pouquinho para vocês hoje. E agora a gente vai para o nosso último tema, que é a renovação dos contratos de concessão. Eu vou passar novamente a palavra para a Ana, para que ela dê o fechamento. Ana, é com você. Obrigada novamente, Davi. Bem, a aderência regulatória, além de apoiar os estudos com relação aos leilões de transmissão, nós também apoiamos os estudos com relação à renovação dos contratos.
Como todos sabem, a Taesa é uma composição de contratos de concessão que tem a possibilidade de serem renovados. A renovação é um direito previsto em lei. A lei aborda os procedimentos iniciais com relação à possibilidade da renovação e delega competência à Agência Nacional de Energia Elétrica e ao Ministério de Minas e Energia a edição das regras específicas para a renovação dos contratos. O procedimento inicial previsto em lei determina que a transmissora que tiver interesse em renovar o seu contrato deverá apresentar um requerimento específico para esse fim em até 36 meses antes do término do seu contrato. Em contrapartida, o poder concedente deverá manifestar com relação a esse pedido da transmissora em até 18 meses antes do fim do contrato. Esse direito, além de estar previsto em lei, também está contido nas cláusulas contratuais dos contratos de concessão. Internamente, em todos os contratos de concessão da Taesa, essas cláusulas já foram todas mapeadas. Aqui é importante mencionar que as primeiras concessões licitadas vão alcançar o seu fim daqui a 8 anos, ok? E o término final desses contratos também envolvem outras atividades, a exemplo do levantamento dos ativos não amortizados ou não depreciados, a fim de que busquemos eventuais indenizações que ainda se fizerem devidas. A gerência regulatória ela já vem acompanhando a evolução desses debates no mercado em geral. Porém, é provável que as regras específicas que serão editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério de Minas e Energia só venham a ser apresentadas em momento bem próximo à possibilidade da renovação do contrato. Bem, eram esses os 3 temas relevantes que nós preparamos para abordar aqui, ao vivo, para vocês. Esse me pareceu ser o conteúdo mais interessante para os propósitos do canal. Então eu vou pular as outras 2 apresentações, uma é sobre manutenção e outra é sobre as questões de riscos da rede. Você pode acompanhar lá na biblioteca que foi produzida em função do Investor Day. Agora vamos passar para a discussão que foi feita a respeito dos índices inflacionários. Todos tenham gostado bastante dos nossos workshops. Eu sou Luciana Teixeira, sou gerente de finanças na Taesa e estou muito feliz de estar aqui com vocês para apresentar o próximo bloco. Convidamos o economista do Itaú, Pedro Renault, para falar conosco sobre os índices de inflação e seus impactos na transmissão. Vou deixar você dar boas-vindas e aí, na sequência, a gente começa. Ótimo. Bom dia, Luciana. Que bom que agora você me escuta. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a pessoa no Itaú que cobre nossos clientes corporativos, investidores institucionais. Eu tenho um background bastante forte nessa parte de inflação, então me ofereci para a gente bater um papinho aqui rápido, só para tentar entender um pouco o que está acontecendo, por que essas dinâmicas recentes. Maravilha. Vou soltar a nossa primeira pergunta. Por que temos tantos índices de inflação no Brasil? Qual é a diferença entre eles? Ótimo, excelente pergunta. Imagino que vocês consigam ver na minha tela. Eu vou compartilhar aqui só para mostrar uma coisinha rápida. A gente tem uma sopa de letrinhas, né? Tem IPCA, IPCA 15, IGPM, IGPDI, IGP-10. Esse, só para pensar nos 2 mais ligados aqui à transmissão, mas aí você tem uma série de outros índices. E por que tantos? Bom, porque o Brasil teve muita inflação no passado, a gente precisava medir isso de forma bastante assertiva, tempestiva, inclusive. Então, por exemplo, se a gente fala de IPCA e IGP, essas coisinhas que vêm depois do nome principal são basicamente aqui fazendo referência a que ponto do mês a gente está observando. Então, no caso do IPCA, eu olho para o mês cheio, no IPCA 15 eu vejo do meio de um mês para o meio do outro. O IGP ainda tem uma amostra um pouco maior, com mais frequência. Eu olho aqui janelas sempre de um mês, mas na virada, no 10º e no 20º dia útil, usando isso como ponte de corte. E eles têm diferenças, porque, de fato, você precisa medir inflação em diferentes pontos da economia. Então, por exemplo, quando a gente pensa no IGP, ele tem um peso grande da parte de atacado. O que está em laranja e azul nesse gráfico aqui, que diz respeito aos IPAs, índice de preço no atacado, é a maior parte desse índice. E está muito ligado ali à inflação, que a gente vai dizer ao produtor. Seria o equivalente, quando a gente olha, por exemplo, na inflação lá fora, aos índices PPI. Ele ainda tem uma parte aqui de preços ao consumidor, que seria algo mais similar ao IPCA como um todo,
e uns 10% aqui mais ou menos de preços na construção. Esse é um índice, então, ele acaba sendo um pouco mais nervoso, eu já vou até mostrar isso. A gente fala de IPCA, ele é na ponta do consumidor, então ele tem uma ponderação diferente, dá para ver as partes em azul e laranja que seriam comparáveis em termos do que está sendo medido com o IGP, são menores e elas são na outra ponta da cadeia, né, lá no final. Você tem aqui serviços com peso bastante alto, isso praticamente não aparece no IGP, e você tem preços administrados, que seriam o quê? Coisas regidas ali por algum tipo de regulação, como energia elétrica, combustíveis, farmacêuticos, alguns, tarifas de ônibus. Então, são composições bastante diferentes, que, de novo, cada um tem o seu propósito ali, pelo menos na sua incepção, tinham ali medidas de pontos diferentes da economia, essa era a lógica. Eu mencionei que você tem um comportamento muito diferente entre os dois. Aqui em azul, por exemplo, eu estou vendo o IPCA, a gente sempre olha medindo na variação em 12 meses, então ele está perto dos seus 11% agora, no último dado do meio de novembro, que saiu. Ele é um índice que vem com muita pressão recentemente, mas se você compara com o IGP, que está em verde, ele parece até bastante estável. O IGP, como eu tinha mencionado, ele é muito mais volátil. E o porquê dessa volatilidade? Por causa daquele peso que eu mencionei no atacado, com muita exposição a commodity e a câmbio. Se a gente for pensar que a commodity, no final das contas, ela está sempre negociada em dólar. Inclusive, em laranja, nesse gráfico, eu tenho commodities em moeda local, só para a gente ver o quanto isso está relacionado, de fato, aqui ao que acontece com o IGP. Acho que isso já dá uma ideia geral de como que essas diferenças vêm, né, Luciana? Com certeza. E aproveitando, Pedro, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, que ultimamente a gente está vendo um descasamento entre o IGPM e o IPCA. Ficou bem claro, inclusive, no gráfico, né? E o que impactou diretamente os nossos contratos de concessão. Qual foi o motivo desse descasamento? Faz sentido eles convergirem em algum momento? Conta para a gente. Perfeito. Esse descasamento tem... Um pouquinho antes de entrar, esse é um dado muito importante, né? Porque o reajuste é IGPM. Então, por isso que teve essa variação de 40%, que foi citado lá no início do vídeo, dos dividendos pagos no exercício de 2021 frente a 2020, que também já teve um impacto e que foi também considerável em relação a 2019. E veja que foi descasamento IGPM com a IPCA. Nós temos aqui no canal um vídeo que nós abordamos claramente sobre a questão do IGPM, Fundação Getúlio Vargas, do IPCA, que é a IBGE, em que momentos eles, ao longo dos últimos, eu acredito que nós fizemos ao longo dos 20 anos, eles foram se afastando e ao mesmo tempo foram se encontrando em algum momento. Muito a ver com isso que eu mostrei aqui no gráfico até, né? Essa commodity em real, ela foi o início da inflação aqui no Brasil. Se você for ver no mundo pós-pandemia, a inflação que está muito pressionada em outros lugares, ela também começou muito por essa parte aqui de itens básicos, seja por questões ligadas à pandemia, se produziu menos de algumas coisas, se criou gargalos ali nas cadeias de distribuição, seja por coisas que não tiveram nada a ver, mas apareceram no mesmo tempo como questões climáticas. Então a commodity subiu, primeiro foi a agrícola, depois a mais industrial, agora a gente tem visto pressão de energia, isso puxou muito esses preços. Isso bateu primeiro na inflação ao produtor, mas ela acaba aparecendo lá na ponta do consumidor também. E aí você tem visto esse comportamento. Tem gente que acha que a convergência entre os dois vai se dar no IPCA colando no IGP. Só que a gente pode ver no gráfico que, historicamente, é mais o IGP que gira em torno do IPCA, exatamente porque ele é mais volátil. Então aqui a gente não está falando, é importante lembrar que inflação não é nível de preço, é a variação. Então o que eu estou dizendo aqui não é que o IGP, por exemplo, ele está em queda porque os preços estão caindo, é só que ele está subindo mais devagar. E essa alta mais lenta dele, ela tende a ir convergindo para esses níveis mais abaixo aqui no IPCA. Se a gente olha exatamente o comportamento desses dois, a gente consegue enxergar uma inflação, no caso do IGP, que ela vem recuando ao longo dos últimos meses e tem uma dinâmica que, de fato, entrar numa trajetória, vamos dizer, mais próxima de uma certa normalidade, enquanto no IPCA, quando a gente fala dos componentes dele, você vê aqui a parte de alimentos que eu mencionei subiu primeiro, agora já fazendo algum recuo. A gente fala de preços ligados às commodities mais industriais, e aí aqui você tem os bens na ponta também, fazendo um pico e começando aqui talvez a dizer que está dobrando a esquina. A gente olha para os preços administrados em cinza, parecendo já está na máxima, isso teve muito a ver com as bandeiras de energia elétrica, com alta de gasolina. Agora, com uma inflação de serviços que vem mais lenta que o resto,
de níveis mais baixos, mas que está trazendo uma certa pressão. Então, esse IPCA ele poderia até cair mais rápido se não tivesse essa parte aqui de inflação muito que se espalha no Brasil, com muita indexação, com os contratos que replicam e que vão fazendo esses serviços terem essa pressão na margem. Tá claro? Ficou claríssimo, Pedro. E para a nossa última pergunta, qual a projeção de inflação do Itaú para os próximos anos? Perfeito. Eu já até adiantei um pouquinho com esses gráficos o que a gente enxerga que acontece à frente. A gente viu um IGP que vai fechar esse ano pouco abaixo dos 20%, 18,7% é a nossa projeção. E aí no ano que vem ele já converge para níveis bem mais baixos. No caso do preço da commodity em reais, que está medido nesse eixo da direita, a gente vê uma variação até ligeiramente negativa. E aí com isso esse IGP ele deve ficar ali num 5,5% no ano que vem. Essa é a nossa projeção. Esse é um índice, lembrando, mais volátil. Então, falar de 5,5%, 6,5%, em termos de precisão aqui, é algo que, infelizmente, a gente não consegue ter, até porque isso está muito dependente de câmbio, e câmbio a gente brinca aquela variável que existe para ensinar humildade aos economistas. A gente fala do IPCA, a lógica é que ele vai recuando, ele vai fechar esse ano perto dos 10%, 10,1% é a nossa projeção, e no ano que vem nós projetamos 5% de inflação. Isso parece um movimento de convergência significativo, de fato, ela cai pela metade, mas a meta do Banco Central, vamos lembrar, é 3,5%. Ela não cai tão rápido assim, essa inflação, exatamente por causa daquele preço de serviço que eu mencionei, que não é que está explodindo, mas está, sim, pressionado, e parece que ainda vai aumentar na margem por causa de dissídios, por causa da inércia dos contratos, que vão reajustando pela inflação passada, e aí com isso a gente vê um IPCA, então, que faz essa convergência não tão rápida o suficiente de 10 para 5. O que garante, no entanto, que essa inflação, ela de fato vai cair? Bom, a gente tem juros subindo. A gente saiu de um ponto onde o Banco Central estava com acelerador no máximo ali, com Selic a 2%. A gente passou pelo que seria o ponto neutro, a gente estima na economia brasileira em termos de juros, que seriam 6, 7, mais ou menos, essa vizinhança. Hoje em dia, a Selic está quase em 8%. Semana que vem, ela deve ir para esses 9,25% que nós projetamos. E no início do ano que vem, continua havendo alta. Isso é em função da pressão inflacionária, é em função de riscos aqui ligados à dinâmica de contas públicas. Você tem um Banco Central que vai forçosamente pisar fundo no freio, isso é o que ele vem sinalizando, e ao fazer isso, ele ajuda nessa convergência da inflação para menores níveis. Então, acho que está dada a resposta, principalmente para o ano que vem, já que 2021 já quase acabou, a gente projeta tanto o IPCA quanto o IGP na casa dos 5 redondo no caso do IPCA, 5,5% no caso do IGP. Luciano, eu queria agradecer a atenção de vocês, o convite para falar aqui, e vou aproveitar... Sou gerente de relações com investidores da Taesa. Estão gostando do evento? Agora vamos ter um momento especial e diferente. Tendo em mente a participação relevante de investidores pessoa física na nossa base acionária, convidamos alguns dos seus influenciadores preferidos para participar. Em alguns momentos, eles estarão aqui na tela para bater um papo conosco. Eric, você está preparado? Que é a utilização das redes sociais para adquirir conhecimento. E a gente fez uma seleção dos mais importantes influenciadores digitais que acompanham a Taesa para que eles estejam aqui presentes. Eles têm um papel fundamental na educação do investidor, no acompanhamento do investimento, na discussão das oportunidades, tudo isso em rede social, atingindo uma massa muito importante de investidores que são fundamentais para a Taesa e para o sucesso da companhia. Então esse é o ponto que foi aberto para que esses influenciadores digitais fizessem perguntas tanto para o CFO da companhia, né, quanto o outro gerente, para que eles pudessem responder frente àquilo que são as perguntas mais frequentes feitas por aquelas pessoas que se comunicam com esses influenciadores digitais. Bom dia, obrigado a todos vocês. Teremos uma ordem de perguntas aqui que foi previamente sorteada, para a gente ter aqui um momento aqui rápido e dinâmico. Vai ser um momento curto, mas de muita dinâmica. Então vou passar o nome de cada um deles aqui. Nós temos o Charles Wicks, economista sincero, Felipe Tadwalds, da Suno Research, Guilherme Tiglia, da Nord Research, Luiz Barsi, da Ações Garantem o Futuro, Ramiro Ferreira, do Clube do Valor, Ricardo Natali, do Lucro FC, e por último, Thiago Reis, do Suno Research. Então nós vamos começar aqui um bate-papo, eu tenho uma ordem de perguntas, eu vou começar aqui com o Felipe. O Felipe Tadwalds, da Suno Research. Felipe, você pode fazer a sua pergunta?
Beleza, obrigado então, Cristiano, aí pelo convite, né, pelo evento. A minha pergunta, eu vou repassar aqui um ponto que acho que muita gente tem de dúvida, né, a respeito da Taesa, o pessoal me manda muito, a respeito de como é essa dinâmica de inflação nos contratos da empresa, né? Então, a gente viu uma arrancada muito forte do IGPM recentemente, chegou a bater mais de 30% aí, né? E o pessoal então estava muito na dúvida de como a Taesa vai conseguir repassar então esse IGPM ou não, né? Nos seus contratos, né? Queria que vocês explicassem então um pouquinho como é que funciona essa dinâmica quando o IGPM dispara muito ou eventualmente o IPCA. Como é que funciona ali na dinâmica dos contratos e de toda a cadeia ali da energia, e quais são os mecanismos de proteção que a Taesa tem, né, para que esses contratos sejam efetivamente corrigidos, mesmo num cenário aí de inflação muito alta. Felipe, muito obrigado aí pela pergunta, cara. É realmente muito importante. Você viu que a gente trouxe até um economista para falar de inflação, porque isso tem um impacto grande na receita da Taesa e no futuro da Taesa e na nossa capacidade de maximização de dividendos. E como é que isso funciona? O setor elétrico, quando começou a privatização em 95, todos os contratos desenhados pelo BNDES, no mesmo com a Excelsior, depois o Coelba, etc., foram baseados em GPM. E assim foi feito também quando começaram os atuais leilões para a estrutura de transmissão atual que a Taesa toda é montada. Esses contratos de concessão, eles prevêem o repasse para o índice de inflação todo mês de junho da inflação dos últimos 12 meses. As primeiras linhas que foram leiloadas no Brasil tinham o IGPM como contrato de indexação. Em algum momento, né, o poder concedente entendeu de que o IGPM tinha uma volatilidade muito grande, como foi provado esse ano, 2021, e começou a migrar os contratos, fazer os novos leilões em IPCA. Né? Mesmo mecanismo, as mesmas garantias, a mesma estrutura, todo ano pega-se o IPCA de maio a junho e repassa para a tarifa. Então as novas concessões, todos os leilões que a gente trabalha hoje são IPCA, mas o estoque que nós tínhamos iniciais são em GPM. Como a Taesa tem uma base de ativos já consolidados, já em operação muito grande, hoje 80% da nossa RAP, da nossa receita anual permitida, é indexado ao IGPM. Por isso que a gente foi extremamente beneficiado com o último ciclo, onde nós tivemos um IGPM de 38%, contra o IPCA de 7%, quase 8%. Então, isso razão dos proventos. que tivesse realmente um impacto positivo na nossa RAP, porque nós temos essa característica, né? Mas a cada novo leilão que a gente ganha, a cada nova concessão que a gente adquire para direitos construídos, nós adquirimos em IPCA, então a tendência é que haja uma redução ao longo do tempo dos contratos em GPM, migrando para os contratos de IPCA. E a parte da sua pergunta falou, ok, mas tem algum limite disso? Né? Não, não tem. Toda a inflação observada nos últimos 12 meses, em junho, será repassado para a receita faturada em julho, e nós vamos passar a reter aquela receita corrigida pela inflação. Então, nós ficamos no risco da inflação durante 12 meses, depois nós repassamos isso integralmente. Lembrando que a distribuição tem no Brasil uma estrutura contratual muito robusta, muito consolidada, né? Onde nós temos vários pagadores, todo mundo que se conecta na rede, seja gerador, cliente livre, distribuidora, tem que pagar, e se não pagar, a quantidade de dificuldades regulatórias que esse player tem é tão grande que a nossa inadimplência é ínfima. Também não tem quase nenhuma concentração de pagadores. Isso faz com que o risco de crédito seja muito, muito baixo, independente de qualquer inflação, porque existe uma cadeia de repasse para o consumidor final. Então, isso faz com que, sim, Taesa seja um investimento muito bem protegido contra a inflação, né? E Taesa, no caso, pelo menos para os próximos anos, ainda com foco grande em IGPM. Maravilha, maravilha. Obrigado pela pergunta, Felipe. Agora a segunda pergunta vai para o Thiago Reis. Thiago, puder fazer a sua pergunta? Primeiramente, obrigado pelo convite. Vamos lá, pessoal. Várias empresas do setor elétrico adotam uma estratégia de reciclagem de ativos, né? Elas desenvolvem os ativos. Uma das partes mais importantes para mim é essa pergunta aí. Muito boa, e muitas vezes investidores do mercado de capitais ou até mesmo outras empresas estão dispostos a comprar ativos maduros
numa TIR até menor do que a que foi desenvolvida, e como tem muitos leilões de concessão novos todo ano praticamente, existe sempre a oportunidade de vocês alocarem capital, o capital levantado com essa potencial reciclagem de ativos. Como vocês veem a estratégia de reciclagem de ativos da Taesa? Atenção na resposta, muito importante. Muito obrigado aí pela sua pergunta, excelente. Realmente é comum no setor elétrico a estratégia de alguns players, e essa não é uma estratégia da Taesa. A Taesa é um player long only. Nós compramos e carregamos a vencimento todas as nossas concessões. Nós somos uma plataforma especializada em transmissão. Então, nós só investimos em transmissão no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, só Brasil, só transmissão, para ter um canal a oferecer para credores de dívida e para investidores de equity um risco especializado em transmissão, carregando até o vencimento. Então, nós não temos no nosso planejamento estratégico nenhuma previsão de reciclagem de ativo, de venda de ativo. Nós não somos vendedores, somos compradores. Tá? Nós temos uma capacidade de levantar capital muito grande, nós temos uma capacidade de investimento muito grande em transmissão, e é o exercício dessa capacidade de investimento em transmissão que está baseado no nosso planejamento estratégico, não em venda de ativo. Não somos vendedores, somos compradores, não somos um instrumento de reciclagem de capital. A gente acredita que consegue criar valor no longo prazo, tendo uma empresa com uma alta eficiência operacional, com ganhos de escopo em transmissão e ganho de escala com o tamanho que nós temos. Bom dia, Eric e Cristiano, obrigada aí novamente pelo convite. Bom dia a todos também que nos acompanham. Bom, vou puxar então o fio da meada aí, aproveitando que você falou sobre planejamento estratégico, né? Saiu uma matéria, se não me engano, na noite de ontem, falando justamente sobre o novo plano estratégico de vocês, que está para sair do forno, né, do ciclo 2022-2031, que obviamente o foco vai continuar sendo no setor de transmissão. Mas a matéria cita que vocês também não descartam algumas outras oportunidades adjacentes. A minha pergunta é a seguinte: entre essas oportunidades adjacentes, estaria também a exploração imobiliária dos terrenos da Taesa? Luiz, muito boa pergunta, porque, como eu falei, nosso planejamento estratégico atual e as discussões para o futuro caminho, e nós temos um player de transmissão. Então, nós não vamos fazer investimentos com risco de GSF, com risco hidrológico, nós não vamos fazer investimentos com risco de demanda. Agora, é uma paranoia constante na Taesa a busca de eficiência, né? Nós somos um instrumento de investimento muito protegido da disruptura digital, né? Quando você vê várias indústrias. Ou seja, a Taesa, pelo que está dizendo aqui, não investe em geração de energia. Sendo questionadas e prejudicadas ou desafiadas pela disruptura digital, nós temos receitas estáveis e previsíveis baseado numa infraestrutura e com contratos de concessão de longo prazo. Então, nós somos muito protegidos em termos de receita das mudanças estruturais que a disruptura digital traz para a economia. Mas nós somos um player muito ativo na utilização da tecnologia para a maximização da nossa capacidade de cuidar bem das nossas torres e fios, de maximizar o nosso investimento em transmissão. E essa lógica vem para esses investimentos adjacentes. Então, sim, a gente estuda questões imobiliárias, sim, a gente estuda questões de utilizar uma subestação para uma comercialização de receita, mas nada que mude a natureza do nosso risco, nada que vá afetar a nossa geração de caixa e a nossa proteção que nós temos. A qualquer risco hidrológico, a qualquer risco de demanda, é sempre nosso risco, operação e manutenção de linhas de transmissão. E se a gente puder ganhar um pouquinho a mais, melhorar a eficiência, maximizar o retorno, utilizando os ativos que estão a serviço da transmissão, que já existe, vamos utilizar. Excelente, Eric. Vou passar aqui para o Charles. Charles, faça a sua pergunta, por favor. Bom dia, obrigado pelo convite. Vocês falaram que as 3 formas de geração de valor, né, no início da apresentação são leilões, reforços e M&A. Com essa alta da inflação e alta dos juros, que pode durar uns 2 a 3 anos, vocês pretendem mudar alguma coisa no planejamento estratégico ou, como é de longuíssimo prazo, não muda nada na empresa e nada para o investidor? Charles, a pergunta ela é muito boa, porque o nosso planejamento estratégico ele é revisitado anualmente
né, e buscado uma conexão com o que está acontecendo, com as oportunidades que a gente tem. Mas não muda a natureza do nosso negócio. Então, sim, nós vamos continuar com essas 3 avenidas de crescimento. Nós somos uma empresa que tem um fluxo de caixa determinado no tempo e no espaço por contratos de concessão, que são finitos, tá? E que para que a gente possa levar para a perpetuidade a capacidade de criação de valor, a utilização dessa plataforma, desse conhecimento, dessa escala que a gente tem, nós precisamos comprar novos ativos, tá? Investir em transmissão. Então, sim, nós vamos continuar investindo em transmissão via leilão, que é o mercado primário, né? Quando sai o leilão, estamos presentes em todos os leilões que já aconteceram, estaremos nos próximos. Vamos colocar toda a nossa capacidade de levantamento de recursos, capacidade financeira, todo o nosso conhecimento de gestão, de risco ambiental, de risco de real estate, de risco operacional, para ter propostas competitivas em leilões. Mas também a vitória do leilão depende da contraparte, né? O que o outro está fazendo. E esse outro, ele amanhã, eventualmente, em função da sua estratégia, em função da sua situação, pode querer vender esse ativo. Nós estaremos, então, presentes também no mercado de M&A, fazendo aquisições no mercado secundário, né? E então estaremos presentes. Eu acredito sempre que haja uma questão cíclica, não só dos juros, como também na atratividade, né, nos players. Tem players que vieram para ficar aqui para sempre, né, que são especializados, somos nós. Outros experimentam esse investimento, uns dão certo, mais certo, outros dão menos certo, mas nós estaremos presentes no mercado secundário para aquisição via M&A. E a avenida, como você bem colocou, reforço. Reforço é atender a uma necessidade de expansão do sistema baseada nas linhas existentes, onde o poder concedente nos solicita, olha, precisamos mudar um pouquinho aqui e ali o que a gente tinha no contrato de concessão. Isso tem um retorno próprio, muito interessante, que a gente estuda, e aí faz o reforço. É sempre uma possibilidade de você também aumentar o seu tamanho, aumentar a duration dos seus contratos através desses reforços. Então... Boa, bom dia, pessoal. Prazer aí estar aqui. Eu quero pegar um gancho aí da pergunta do Charles e fazer um paralelo com o pagamento de dividendos. A Taesa tem um excelente histórico aí de pagamento de dividendos, prevê um payout em estatuto de 50%, nos últimos anos tem até distribuído mais do que isso. E eu queria saber o seguinte, qual o impacto que esses novos projetos vão ter aí na distribuição de dividendos, tanto num prazo mais curto, quanto o que vocês enxergam aí para o longo prazo? Ramiro, muito obrigado pela pergunta. Você viu quando eu apresentei, né, nas 2 perguntas, dividendo sempre foi uma coisa muito importante. Mais importante. Dividendo é uma empresa naturalmente, estruturalmente boa pagadora, como você bem viu e bem mencionou. Nosso estatuto prevê que o dividendo do ano a gente pague 50% como payout mínimo. E a gente, historicamente, tem trabalhado mais. O André passou para vocês, todo mundo viu essa última decisão com o nosso conselho de pagar dividendos intercalares agora em dezembro, também chegando a um valor aí de quase 1,6 bilhões de reais, muito maior do que o histórico e do que o ano passado. E a nossa estratégia sempre vai ser fazer no mínimo 50%, mas trabalhar entre 50% a 100% de uma forma que maximize o valor dos nossos acionistas, que maximize o valor das nossas ações em bolsa. Como é que a gente decide isso? Considerando qual é a situação de caixa que nós temos, considerando as oportunidades de alavancagem que nós temos de dívida, se o mercado dá fontes com prazo razoável, com custo razoável, e as oportunidades de investimento. Quisera eu que a gente conseguisse buscar tantas oportunidades de investimento que fosse impactar de uma forma significativamente o dividendo. Eu não acredito. Eu acho que a Taesa nunca vai decepcionar ninguém. Aqui ficou sem som o próprio áudio deles. Ó. Eles vão tentar regularizar e trazer de volta. E eu vou dizer uma coisa, o nosso desafio não é, para os próximos anos, obter fontes de recursos para financiamento, não. Nosso desafio é obter oportunidades de investimento. É ali que a gente vai trabalhar. Então, eu acho que, nós temos grandes oportunidades de crescimento, em tanto no mercado primário como secundário, mas eu não consigo antecipar se isso vai impactar ou não o dividendo, mas eu não acredito que a gente vai desapontar ninguém em dividendos em nenhum cenário. A gente sempre vai ser uma boa pagadora de dividendos. Acho que você está no mudo. Pronto, agora sim.
Mas estava agradecendo aqui, fico feliz de participar com vocês desse evento. E eu acho que a primeira pergunta que eu faço é bem simples também. Eu vou muito para essa linha dos dividendos, que é o que o pessoal mais pergunta, né? O que o pessoal mais procura aqui na internet, nas redes sociais. Então, vou fazer uma pergunta bem simples, tá? Já focando nesse ponto que vocês mostraram. Para 2022, por exemplo, qual que é a perspectiva da Taesa sobre dividendos? E, por exemplo, como vocês disseram, não precisam pagar várias vezes ao ano. Existe já alguma previsão, por exemplo, será uma vez só no ano? O que vocês têm a dizer sobre isso? Ricardo, muito obrigado. Nós temos o ano de 2022 com uma forte geração de caixa, né? Estamos buscando oportunidades de investimento, a maioria delas no mercado primário de leilão. Para eu começar a aportar recursos, demora aí de 9 a 16 meses. Então, assim, a perspectiva de geração de caixa para os próximos meses é muito forte, muito boa. Mas nós não antecipamos deliberações sobre dividendos. Nós não antecipamos o que vai ser declarado e oferecido a pagamento, por conta de que a gente tenta maximizar, caso a caso, evento a evento, o nosso valor do acionista. Eu, nos meus 20 anos de CFO, já passei meses e meses discutindo estruturas de alavancagem ideal, estruturas de pagamento de dividendos ideal, e acho super importante. Acho importante algumas companhias terem isso. Mas a Taesa tem uma posição muito favorável de poder fazer isso no ajuste fino, focando a maximização do valor do acionista, a maximização do valor em bolsa, porque nós temos um fluxo de caixa tão estável, tão previsível, tá, que nos permite fazer o seguinte: nós não temos amarras de guidance, nós não temos amarras de decisão. A gente pode maximizar caso a caso em função daquele contexto. Qual é o custo da dívida naquele momento, qual é a geração de caixa naquele momento, qual é a perspectiva de investimento naquele momento e qual, na nossa visão, da administração, do conselho, do management, de propor ao conselho, para a assembleia, qual é o dividendo que maximiza o valor em bolsa. Então, a Taesa faz um ajuste fino. Então, por isso que a gente não dá guidance, a gente não tem métricas pré-determinadas, além daquela mínima de 50% do dividendo anual. Algo a mais a gente sempre vai buscar para que as ações tenham o máximo de valor possível, aproveitando todas as oportunidades do caso a caso. Então, a minha pergunta, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como foi essa mudança no cenário competitivo dos leilões, né, de transmissão ao longo dos últimos tempos, com toda essa mudança de juros, e se isso de alguma forma mudou a conduta da companhia, a participação e a execução nesse tipo de leilão. Bom, Guilherme, eu ia deixar para o Eric responder todas as perguntas aqui, mas né, Eric, eu acho que é um espaço bom aqui para falar um pouquinho sobre isso. Esse é um tema interessante, né? A Taesa, ela, como o Eric bem falou, a gente está de olho em todos os ativos. Então, existe uma preferência, seja M&A, seja leilão, seja reforços. E a gente sabe que o mercado tem mudado, né? O André vai falar um pouquinho sobre isso na próxima sessão, mas a gente sabe que o mercado tem mudado. Nós temos tido uma mudança no cenário macroeconômico, também tivemos uma mudança no cenário, principalmente de transmissão. Se a gente olhar um pouco lá atrás, em épocas de 2015, 2013 para trás, não era um mercado tão atrativo. Quando chegou a partir de 2016, as coisas mudaram e nós estamos falando agora do mercado de leilão com deságio em torno de 50% a 60%. É um mercado diferente. A Taesa está se preparando para isso. A Taesa vem buscando alternativas para continuar sendo cada vez mais competitivas, o que é visto já no último leilão. A gente viu um momento ali bastante interessante já, onde a gente começou a ficar muito mais próximo dos deságios ali vencedores, e como o Eric bem falou, não depende só de nós. O que eu posso dizer aqui é que a Taesa, ela não vem para ganhar concessão, né? Nós viemos para ganhar dinheiro. A Taesa vem buscando sempre rentabilizar o seu negócio e ganhar dinheiro. Então, vamos sempre buscar alavancas e drivers para nos tornarmos cada vez mais competitivos nos leilões e M&As e buscar justamente esse momento. Se o momento não é agora, obviamente na frente a gente entende que é um momento cíclico, onde em algum momento isso vai acontecer. Então, vamos lá, pessoal. Outra grande preocupação aqui do nosso público que investe na Taesa diz respeito a um dos acionistas controladores, né, que claramente tem a intenção aí de sair, de vender as suas ações da Taesa, né? Há algum impacto, e se sim, quais seriam, né, na governança da companhia, quais seriam os desdobramentos e com o que o acionista teria que se preocupar daqui para frente em relação a essa questão? Luiz, obrigado pela pergunta. E é muito difícil discutir isso porque são cenários hipotéticos.
Acho que eu posso avançar e entendo até esse tipo de preocupação por parte dos investidores, né? Mas a Taesa é uma sociedade anônima. Como tal, a sociedade anônima ela é estruturada para que o acionista possa entrar e sair livremente conforme seus interesses e momentos de vida e estratégias, né? E que ela não precisa ter um acionista pré-determinado. A lei também da sociedade anônima prevê, obviamente, o acionista, o controle, né? Prevê obrigações para um controlador, mas a Taesa é estruturada como uma empresa que está preparada para crescer, para captar, para que os acionistas tomem suas decisões de investimento livremente e ela continue sua trajetória de criação de valor para o conjunto de todos os acionistas. Como sociedade anônima, ela é estruturada com uma governança própria, onde tem uma liberdade para que qualquer acionista possa tomar suas decisões livremente de entrada e saída. É estruturalmente assim. Na Taesa, todas as decisões de investimento, planejamento estratégico, só um botão online, elas vão de baixo para cima, estruturado para as nossas equipes, que vocês conheceram hoje, o pessoal super preparado, está dentro de uma governança muito robusta que vai para as instâncias necessárias, diretoria, conselho e assembleia, para decidir conforme a lei prevê. Então, nós estamos preparados, somos uma empresa de perto, de sociedade anônima, onde os acionistas podem tomar suas decisões livremente. Em linhas gerais, esse foi o Investor Day da Taesa. Eu tentei trazer de 2h30, que foi essa apresentação, reduzir aqui a 1 hora. Depois eu vou fazer cortes sobre essas perguntas e respostas, eventualmente colocando algum comentário para que você possa se situar melhor. Esse foi então o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, em especial você que é acionista da Taesa ou que pretende ingressar como acionista da Taesa. Não esqueça, antes de deixar o vídeo, fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta para que a gente possa direcionar o conteúdo do canal, deixar seu like, seu dislike para o conteúdo. No caso, se você é novo no canal ou se já circulou pelo canal, considerar sua inscrição e apertar o sino para receber novos vídeos tão logo os tenha postado no canal. Um grande abraço!